Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom. Coube a mim trazer a última mensagem desta série. Nós ouvimos domingo retrasado a mensagem do pastor Ricardo falando sobre a subtração da culpa. No domingo passado, o pastor Silas nos lembrou sobre a importância da adição do amor. E nós chegamos à conclusão de que você só pode subtrair a culpa quando está relacionado ao perdão. E adicionar o amor quando existe a graça. Sem a graça, é impossível vivermos essa proposta bíblica. Por isso que o nosso assunto hoje é a multiplicação da graça. E eu quero me propor, no fechamento dessa série, a trabalhar um pouco com vocês alguns assuntos práticos, com alguns exemplos que talvez chamem a sua atenção nesse sentido, e levando você finalmente a refletir se existe alguma coisa que ainda precisa ser feito na sua vida. Eu digo isso porque nós vivemos envolvidos a uma prisão e muitas vezes nós não sabemos disso. E é interessante que isso pode acontecer na nossa existência, mas pode acontecer também de forma real na vida de muitas pessoas. Prisão real. E quando eu falo de prisão real, certa vez eu estava diante de um jovem. Aliás, nós vivemos parte da nossa juventude juntos. Nós jogávamos bola juntos. Ele tinha um problema sério, ele era muito ruim de futebol, ele era um famoso perneta. Mas como ele levava a bola, então ele tinha lugar no time. Mas a vida foi passando, o tempo, e de repente eu estava sentado diante desse jovem, e eu não estava numa cadeira, tomando café, num shopping com ele, eu não estava no gabinete pastoral, e muito menos na sala da casa dele ou da minha casa. Eu estava de frente daquele jovem que eu vi crescer, que viveu comigo. Eu estava num pátio de uma prisão. Ele já estava há alguns meses ali. E é interessante que ele, durante grande parte do tempo que eu conversei com ele, ele estava cabisbaixo, envergonhado. Estou falando de um moço de aproximadamente 2 metros de altura, 100 quilos, bonito, com todo um futuro pela frente. De repente, ele toma um caminho, e esse caminho o levou àquele lugar. E cabisbaixo, ele pergunta para mim: quem é que te mandou vir aqui? Porque eu não era o pastor dele. Eu simplesmente o conhecia. E eu disse: quem me enviou aqui foi o sofrimento da sua mãe. A sua mãe veio conversar comigo. E o coração dela estava tão atribulado, tão desgastado com toda essa situação, que ela pediu para que eu viesse conversar com você. E ele continuou: eu estou arrependido. Eu disse: realmente você deve estar arrependido, mas você ainda está preso às suas emoções e você está preso neste lugar. E eu sei que somente a graça de Deus é capaz de dar a paz para você neste lugar. Só a graça de Deus. Ele estava preso num dos maiores presídios da América do Sul, que era o Complexo Carandiru.
E ali eu digo para você, porque eu estive ali, eu acompanhei algumas pessoas ali, e eu digo para você que uma pessoa num lugar como esse, dentro de uma prisão no Brasil, ela só pode viver em paz se for pela graça de Deus. Se não for, ela vai viver o inferno todos os dias na sua vida. E ele me diz, por que o meu pastor não veio me visitar? E eu respondi para ele, eu arrisco dizer que o seu pastor não veio visitar você por algumas razões. Primeiro, porque você cometeu um grande e terrível mal contra uma ovelha dele. Em segundo lugar, você pecou contra uma família da igreja, a qual ele levou à igreja e que ele ama demais. Terceiro, você foi contrário a uma centena de pessoas daquela igreja, as quais confiavam em você. E você foi contrário a tudo aquilo que você aprendeu. E você maculou a própria igreja, a qual esse pastor é responsável. E eu creio que ele não veio aqui ainda visitar você, porque certamente ele não perdoou você. E mais, você ainda não pediu perdão para ele. Você ainda não pediu perdão para ele. E nesse sentido, aquele jovem abaixou ainda mais a sua cabeça. E ali terminou a nossa conversa. Sabe, quando a gente olha para uma situação dessa, a gente fala assim, mas certamente ele mereceu estar ali, e eu admito que sim. Mas ele estava passando por um processo, e esse processo o levaria, quem sabe, ao perdão. Mas o fato é que você não precisa estar dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, para viver algo que ele estava vivendo, uma experiência danosa. E nesse sentido, talvez muitos de nós, parece-nos que estamos livres, mas no fundo, estamos presos a alguma coisa. E perceba você que muitas vezes também você nessa situação se acha livre e debaixo da graça. É interessante que após o culto de um domingo na igreja lá em São Paulo, o tesoureiro me procurou e disse assim, pastor, foi depositado no nosso gasofilácio, porque a igreja lá, ela tem o costume de recolher ofertas, dízimos durante o culto. Então tem lá o gasofilácio lá na frente, as pessoas vão à frente, faz parte da nossa adoração isso lá. E ele disse assim, pastor, alguém depositou no nosso gasofilácio R$ 1.500 em notas de 50. E eu creio, porque ninguém se identificou, que essa é uma oferta para construção. Aí eu olhei para o tesoureiro e falei assim, puxa, que interessante isso, né? Mas hoje é o dia da oferta missionária, não é mesmo? Hoje é o dia da oferta missionária. Então quer dizer que todas as pessoas que ofertaram nesse domingo, elas ofertaram para quê? Para missões. Portanto, tesoureiro, eu sei que nós estamos precisando aqui na nossa construção, mas esse dinheiro é para missões. E para o senhor não ficar tentado a colocar isso na conta da igreja, amanhã bem cedo já deposita lá na agência missionária para o senhor ficar livre, tranquilo. 10 dias depois, nem isso, eu recebo um telefonema. Era a esposa, ela, membro da igreja. Ela disse, pastor, eu estou passando por um momento muito difícil, eu preciso da sua ajuda. Eu disse, o que aconteceu? O meu marido, que frequenta a igreja de vez em quando, ele está preso. Foi preso. Ele está na delegacia. Por favor, ele pediu para que você o visitasse, fosse conversar com ele junto com o advogado. E pelo que você está percebendo na minha fala, parece que eu só falo e sou pastor de cadeia, né? Pior é se eu for pastor de porta de cadeia, né? Aí é pior ainda. Deixa eu falar uma coisa para você antes de continuar essa história. Tem muita gente presa e não sabe. Esse é o grande problema. Quando a pessoa está presa numa prisão, numa cadeia,
ali constata-se um fato. O problema é quando nós não entendemos que nós estamos presos. Voltando à história, eu fui. Quando eu cheguei lá, foi interessante porque o delegado olhava para mim e dizia assim, é da sua igreja o que está aí dentro? E eu com todo cuidado querendo dizer que não. Você sabe que nessa hora a gente passa uma vergonha junto com o outro. Eu falei, não é bem assim, ele é marido de uma moça lá da igreja que era assim, é membro. O delegado olhando para mim, a gente tem cada membro, né? Mas tudo bem. Você vai poder conversar com esse rapaz porque ele está muito nervoso, e ele realmente era uma pessoa muito nervosa. Ele tinha sido jogador de futebol, aí teve que parar, e ele era aquele cara agitado, muito agitado. E quando ele me viu junto com o advogado, ele ficou assim, que alívio, vocês estão aqui? E é interessante que eu olhei para ele e falei assim, rapaz, o que você fez para estar neste lugar? Ele falou, pastor, o senhor sabe o quanto eu sou bom. Conhece essa frase? Porque nós nos achamos assim. Nós nos achamos bons. O senhor sabe que eu tinha algumas metas na minha vida e de repente eu achei que eu poderia dar o pulo do gato, fazendo algumas tramóias aí com notas frias e outras coisas. E a consequência foi essa. Mas pastor, eu sou um cara bom, tão bom, que um domingo desses eu depositei R$1.500 no gasofilaço da igreja. Eu falei assim, você depositou R$1.500, dinheiro sujo, no gasofilaço da igreja. Ele falou, foi. Mas me responde, para quê? Foi para oferta para missões ou para construção? Falou, pastor, nós estamos construindo, então foi para oferta para construção. Eu falei assim, ok. Eu já mandei o tesoureiro depositar faz tempo lá na agência missionária, mas pastor, eu quero pedir perdão por isso. Eu falei assim, se foi realmente para construção, eu te perdoo. Ok. Multiplicação da graça. O primeiro jovem dessa história, ele pagou na justiça o que ele devia. Constituiu depois família. Aliás, ele tinha uma noiva, que é uma noiva que eu falo assim, você não vai encontrar lugar nenhum. Porque mesmo naquela situação, ela se manteve fiel para ele. Ela o ajudou. Depois se casaram, têm um filho, estão na igreja restaurados, não na mesma igreja. Lembra que o pastor Ricardo falou? Aquela questão de o perdão não quer dizer que a culpa ou que o fato você vai esquecer. A gente não esquece. E ele teve que sair daquela igreja. Foi perdoado pela igreja, foi perdoado pelo pastor. Está vivendo hoje bem, graças a Deus. O segundo, ele não conseguiu se corrigir. Ele continuou na mesma vida. E infelizmente ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens. E hoje continua vivendo de forma dissoluta assim. Desta forma. E quando a gente vai pensar um pouco naquilo que nós estamos conversando nesses 3 domingos, o tema dessa série está focado nesses 2 versículos que você pode acompanhar aqui no telão. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde para ele, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aqui nos chama a atenção essa aproximação de Pedro até o Senhor Jesus, porque ele foi ensinado desde a sua infância de que um fariseu, ele poderia perdoar até 3 vezes uma pessoa por dia. E ele, querendo ser um pouco melhor do que os fariseus, quando ele chegou até o Senhor Jesus, ele disse, que tal nós perdoarmos 7 vezes? Porque a questão aqui, Jesus, é termos um limite. Nós precisamos de um limite para perdoar. Não é assim que nós pensamos? É assim, desta forma que nós pensamos ainda. E Jesus, então, olhando para ele, diz assim, não, Pedro, não é assim. Por quê? Porque todas as pessoas que se achegaram até o Senhor Jesus em arrependimento e fé, repito, todos aqueles que
em arrependimento e fé, se achegaram a Jesus, foram perdoados. Independente daquilo que fizeram, eles foram perdoados. E Jesus diz, o perdão, ele é infinito. A graça de Deus, ela é infinita. Você tem que perdoar até 70 vezes 7. E esse número é apenas, essa multiplicação, é apenas para você ter base daquilo que é o perdão que vem do alto, do perdão que vem de Deus. Você pode ler comigo essa frase? A misericórdia de Deus é tão grande que não pode ser medida. E nós, ao perdoar, devemos agir com base nessa misericórdia. Eu garanto para você que apesar disso, Pedro ainda não estava entendendo bem aonde o Senhor Jesus queria chegar. Por isso que em seguida a esses 2 versículos que nós vimos aqui, o Senhor Jesus conta uma parábola, uma história. E eu peço para que você acompanhe com seus olhos no telão. E a história foi essa. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, ou seja, o texto diz 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Essa história, ela pode ser dividida em 3 atos. O primeiro ato que nós vemos aqui é, sem dúvida alguma, o rei e o servo devedor dos 10.000 talentos. E o texto é bem claro quando diz que um rei reuniu os oficiais do seu reino e convocou um dos seus súditos para uma cobrança. E quando esse súdito chegou diante do rei, o rei certamente olhou para ele e disse assim, olha, os fiscais da corregedoria aqui fizeram as contas e você me deve 10.000 talentos. 10.000 talentos. Agora, pensando nessa quantidade, nós temos que entender que naqueles dias, naquela época, se todas as províncias, por exemplo, Judeia, Galileia, Samaria, Idumeia, Betaneia, se todas essas províncias que estavam sob a jurisdição de Herodes o Grande, dessem o seu imposto anual, todas elas juntas, nós chegaríamos à casa de 900 talentos por ano. Todas elas. E só esse homem estava com uma dívida de 10.000 talentos, ou seja, uma dívida impagável. E diante dessa situação, o rei, ele mostrou o quanto ele era justo, porque aquele homem não tinha condições de pagar. E qual foi a justiça do rei? Ele, aquele homem, a sua mulher, seus filhos e todos os seus bens seriam vendidos para que parte da dívida fosse paga. Mas quando aquele homem, quando aquele súdito ouviu a justiça do rei,
a decisão do rei, ele se prostra diante do rei. Ele cai de joelhos diante do rei e diz: tem misericórdia de mim? Eu vou arrumar um jeito de pagar. Ele implorou. E é interessante que Jesus não dá muitas voltas na história. Diz-nos o texto que em seguida Jesus falou que aquele homem, diante daquela situação, diante do seu clamor, ele foi perdoado. A dívida estava quitada. Tudo fora pago num simples ato do rei. Você não me deve nada. Você implorou de coração. O seu clamor foi ouvido por mim. Vá embora. A sua dívida está cancelada. Qual é a sua reação quando você recebe uma bênção assim? Imagine se de repente aquela casa que você está pagando em 568 meses, você recebesse a notícia: está tudo quitado. Qual é a sua reação quando você recebe uma bênção dessa? Eu vou dizer qual é a minha. E talvez você possa ser diferente, mas eu, quando recebo uma bênção desse tipo, eu dou soco no ar, eu falo sozinho, eu canto. Sozinho, viu, gente? Eu faço tudo sozinho. Por quê? Porque eu extravaso. Eu estava precisando, eu estava buscando. E quando eu consigo, ninguém me segura. Como é que você reage diante de uma bênção? Quando este homem saiu daquela reunião do rei com seus súditos, descendo a escada para o andar térreo, o que acontece? Acontece o segundo ato. E no segundo ato nós vemos este homem agora diante de alguém que lhe devia 100 denários. E sabe qual o significado disso? Porque 1 denário era o pagamento que se dava ao trabalhador, a um operário braçal de um dia. Em outras palavras, aquele homem lhe devia 100 dias de trabalho, que era uma dívida pagável. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida impagável e estava agora em condições de perdoar uma dívida que tinha condições de ser paga. E o que esse homem fez? Agarrou o homem pelo pescoço, sufocou e disse: paga-me o que você me deve. E aquele homem simplesmente agiu da mesma forma que ele agiu diante do rei. Ele se prostrou e disse: tenha misericórdia de mim, sê paciente comigo que eu vou pagar para você. E qual foi a justiça desse homem? Mandou-o para a prisão, para que, de alguma forma, aquela dívida fosse paga. Só que aí nós entramos no terceiro ato. Aquilo que aconteceu diante do rei e aquilo que aconteceu diante do outro servo, haviam testemunhas. Pessoas estavam vendo tudo aquilo. E essas pessoas, quando viram que aquele homem negou um perdão para alguém que tinha uma dívida pagável, aquelas testemunhas ficaram indignadas, voltaram para o rei e contaram tudo o que aconteceu. O rei chama de volta aquele homem que fora perdoado. E o rei simplesmente diz para ele: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aqui nós temos a conclusão da história. Vamos ler juntos? Todo aquele que recebeu perdão deve estar pronto a perdoar. Em débito com ele. E deve fazê-lo de todo o coração. Fácil, né? Acho que eu podia terminar aqui a mensagem. A gente poderia participar da ceia, irmos embora. A conclusão é essa. Se alguém está em débito com você, a proposta do Senhor Jesus é: perdoe.
E faça isso de todo o coração. Não faça isso porque você ouviu 3 mensagens da série A Matemática do Perdão, e em todas elas você saiu daqui chateado. Então, quer saber de uma coisa? Para eu ficar livre disso, eu vou logo perdoar. Não, não é assim. Nós só conseguimos realmente perdoar se for um ato da graça. Aquele perdão que você dá, e que mesmo que venha à tona aquela lembrança, isso não vai prejudicar mais você. Aonde eu quero chegar? Primeiro, a graça de Deus é capaz de perdoar a maior dívida que tenhamos. Vamos pensar um pouco na graça de Deus em relação a nós. Ela pode perdoar a maior dívida que tenhamos. Pense você agora numa pessoa maldosa. Numa pessoa que você olha para ela assim e fala: essa pessoa é muito má, ela não merece perdão. Pense. Quarta-feira passada nós tivemos uma reunião aqui, que terminou por volta de 9 horas da noite, e eu queria voltar para São Paulo, e eu olhei para o meu carro lá, o combustível estava baixo, então eu passei aqui no posto Shell, da José Bonifácio, e fui abastecer o carro. E aí, quando eu estacionei em frente à bomba de gasolina, veio o frentista, eu saí do carro e falei: enche o tanque. E aquele frentista, ele começou a olhar para mim assim, sabe? Aquela... olhar. E o frentista, ele tem aquele jeitão assim de ser uma pessoa brincalhona, tipo gozador, né? Ele ficou olhando para mim e eu fiquei meio sem graça. Mas eu também fiquei olhando para ele. Falei: não vou tirar o olho dele, não. Vamos ver quem é que pode. Quem pode mais, chora menos. Aí ele falou assim: cara, eu preciso contar. Aí eu falei assim: acho que ele descobriu quem eu sou. De repente ele falou assim: pessoal, olha quem está aqui. Meu coração gelou. Eu falei: meu, o que será que eu fiz? Eu estou há pouco tempo em Campinas, ninguém me conhece. Mas pode ser que venha uma boa notícia. É um cara que... é tanta gente aqui na igreja. Eu falei: deve ser alguém membro da igreja que eu não sei. E agora ele vai anunciar: o pastor da igreja está aqui. Eu esperava isso. Aí de repente ele falou: o russo está aqui. Vocês assistem novela, hein? Tudo menos isso, gente. Tudo menos isso. Mas tudo bem. Ok. Quem é esse cara? Porque eu não sabia. Isso aqui é um cara malvado. Ele faz tantas atrocidades. Aí eu fui para casa e falei assim: agora pegou, não tem jeito. Aquele homem simplesmente disse o que muita gente está vendo e queria dizer, mas não disse. Mas você sabe qual é a minha saída nisso tudo? É que, apesar de parecido, sei lá, a graça de Deus é capaz de pagar a maior das dívidas. Mesmo que eu fosse o russo. É que nós vivemos um problema sério, gente. E aqui deixa eu trazer você para pensar um pouco a respeito disso. É que quando a gente olha para a gente sabe que de vez em quando solta uma mentirinha, a gente sabe que de vez em quando a gente é desonesto em alguma coisa. Eu quando era pequeno e ia para a igreja, eu não gostava muito daquelas ilustrações que o pastor dizia: se você pegar uma borracha do companheiro do lado, Deus vai ficar olhando, Deus tudo vê, Deus tudo vê. Quando eu saía da igreja, eu saía assim: meu Deus do céu, Deus vê tudo, eu não posso fazer nada de errado. Como se isso realmente fosse uma verdade. E é uma verdade.
Só que eu tenho que olhar para mim e eu tenho que entender que realmente eu sou pecador. O grande problema é que a gente não se reconhece como tal. E se a gente não se reconhece como um pecador, como é que nós vamos reconhecer que necessitamos da graça? Nós contamos aqui uma história que foi mostrada pelo Senhor Jesus de um homem que tinha uma dívida de 10.000 talentos, uma dívida impagável, e esse homem vivia tranquilamente no caos. Será que esse homem não sabia o que estava fazendo de errado? Ah, ele sabia. Mas ele não reconhecia que era tão errado assim. Porque tanto eu quanto você, apesar de algumas coisas erradas que fazemos, a gente olha para a gente e fala assim, no fundo, sabe de uma coisa? Eu sou bom. No fundo, eu não sou tão mal assim. Se a graça não nos sustentar, nós vamos decepcionar a tudo e a todos. É a graça que nos sustenta, porque se não fosse a graça, nós estaríamos perdidos. Perdidos. Segundo lugar, a graça não é apenas um ensino teológico, mas a graça é um desafio diário de cura e perdão a ser praticado na vida. A questão é, todos nós, ou a maioria de nós que estamos presentes aqui nesta manhã, a gente sabe definir o que é graça. Nos seminários ensinam isso. Nas classes de discipulado da igreja, antes de você se tornar membro ou fazer o seu batismo, se ensina isso. E resumidamente, graça é um favor que a gente não merece, um favor de Deus. Deus olha para nós, Deus sabe que nós não merecemos, mas Ele decide dar graça para nós. Só que nós nos esquecemos que quando nós recebemos essa graça, vinda de Deus, especialmente de Deus, ela vem com o objetivo de você dar também esta graça, dividir esta graça com outras pessoas. O perdão, ele não pode ser acolhido egoisticamente, mas ele deve ser vivido como a prática da nossa espiritualidade. Por isso que o homem moderno caiu, o homem devedor dos 10.000 talentos, caiu diante do rei, quando ele realmente caiu em si, da dívida que ele tinha. Por isso que ele recebeu o perdão, porque ele implorou realmente de coração, tem misericórdia de mim. Ele recebeu a graça ali, diretamente do rei, que representa a Deus nessa história. Só que quando ele sai dali, ele não consegue demonstrar o mesmo amor. Quantos não são aqueles que estão precisando do nosso perdão e a nossa vontade é agarrar essas pessoas pelo pescoço e sufocá-las da mesma forma como este homem na parábola fez. Em terceiro lugar, a graça e a misericórdia de Deus jamais anulam a justiça divina. Em outras palavras, tome cuidado. Tome cuidado. Porque o que se diz por aí é que Deus é bom. O que se diz por aí é que no final das contas, Deus é tão bom que Ele vai perdoar todo mundo. Deus é bom. E se porventura, dizem, se um dia Ele vier, não sei de qual forma, mas todo mundo vai ser perdoado. A graça de Deus não anula a justiça divina. E nós chegamos à conclusão que por trás de toda a manifestação de bondade divina, encontra-se uma ameaça de severidade e julgamento se essa bondade de Deus for desprezada. Estou dizendo, se nós desprezarmos a bondade e a graça de Deus, nós estamos dizendo que somos responsáveis por aquilo que fazemos. Nós somos responsáveis. É interessante que quando
aquele servo devedor realmente caiu em si, a respeito da sua dívida, ele teve a primeira justiça. Você vai ser vendido junto com a sua esposa, seus filhos e todos os seus bens. Mas aquela justiça foi anulada, aí veio o perdão de Deus, a graça, porque ele implorou. No entanto, quando ele teve toda a condição de perdoar outra pessoa, ele desprezou isso. Resultado, ele voltou e recebeu a punição devida. Ou seja, você vai ser preso, finalmente, e vai ser torturado pelo resto dos seus dias. Isso aqui não é uma mensagem de medo. Isso aqui não é uma mensagem que deve trazer para nós aquela condição de que eu, quando era pequeno, saía, Deus tudo vê, Deus tudo vê, Deus tudo vê. Não! Eu só queria que você entendesse que a Bíblia diz que Deus, ele é tardio em se irar. A Bíblia diz que Deus é longânimo, ou seja, ele é paciente, e paciência é um dos atributos de Deus. Mas nós nos esquecemos que um dos atributos de Deus também é a sua ira. Portanto, a paciência de Deus tem limite, e o limite é o nosso arrependimento. E se isso não acontecer, o julgamento finalmente acontecerá. Ah, pastor, mas eu conheço tanta gente ruim que parece que tudo dá certo na vida, tudo que faz, a gente não vê o dedo de Deus, a gente não vê Deus fazendo nada. Pois é, deixa eu dizer uma coisa para você que fique bem claro para todos nós. Não fique procurando a justiça de Deus em tudo. Não fique. Isso não é um problema seu, nem meu. Porque a gente torce para que isso aconteça. Sabe o que a Bíblia diz? O mesmo Jesus que contou esta parábola, ele foi morto, ele ressuscitou, ele voltou aos céus, aonde está sentado, à direita de Deus o Pai. Mas o nosso credo, a nossa confissão de fé diz que um dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, todos aqueles que abraçaram a graça e viveram e estenderam esta graça, e mesmo aqueles e principalmente aqueles que não abraçaram a graça e viveram uma vida de desgraça, todos, diante da chegada do Senhor Jesus, vão abrir os seus lábios e vão confessar que Jesus Cristo realmente é o Senhor. Portanto, a graça e a misericórdia de Deus jamais anulam a justiça divina. Deixa eu partir para o final. O perdão é a prática da misericórdia. É obra da graça de Deus. Se você não perdoar, você não poderá orar como Jesus orou, ou como Jesus ensinou. Aonde eu quero chegar? Vocês que viram aquele vídeo que nós tivemos aqui, aquela moça carregando aquele enorme saco de lixo, e aquela pessoa representando Jesus, teve uma frase que Jesus disse: "Você está afastado de mim". Essa é a condição da falta do perdão na nossa vida. A gente se afasta do Senhor Jesus. A gente não consegue orar. E para mim é aí que entra realmente o Espírito Santo, quando diz que nós não sabemos orar como convém. Romanos capítulo 8 diz isso. E o Espírito Santo, ele está lá com gemidos inexprimíveis no nosso interior, fazendo a oração. Isso é misericórdia de Deus. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, Jesus falou assim: vocês vão orar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E Jesus vai discorrendo aquele modelo de oração, e chega um momento que vocês vão dizer assim, falando para os seus discípulos: Pai,
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem? Aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Interessante que quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós já estamos admitindo e pedindo perdão, admitindo que nós perdoamos os nossos devedores. E quando o Senhor Jesus conclui esse ensino dessa oração, na conclusão, Jesus ele não fala sobre a adoração ao Pai, sobre o louvor ao Pai, sobre tudo aquilo que o Pai vai fazer por nós, ou seja, o pão nosso que não vai faltar, toda a providência de Deus. Não, Jesus não fala sobre esses temas. Olha só como que Jesus termina. Pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, se vocês perdoarem, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, o meu perdão da parte de Deus está condicionado ao perdão que eu dou a outras pessoas. Por isso que Jesus disse, aquele que não sabe perdoar, não pode orar como o Senhor Jesus ensinou. Se você não perdoar, você não poderá ofertar. Oba! Isso aqui é bom. Então tem muita gente que vai continuar sem perdoar porque não precisa ofertar. Mas isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. É também parte do Sermão do Monte, quando Jesus diz, quando você for ofertar, quando você estiver do lado do gasofilácio, lembra aquele amigo meu lá que estava preso? Ah, se ele tivesse pensado direito. Também se ele pensasse direito, o missionário não ia ganhar R$1.500, né? Bom, vamos voltar aqui. Isso é providência de Deus. Mas a Bíblia diz, quando você for ofertar, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, você deixa lá o seu envelope, o seu dinheiro do lado, vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e depois que der tudo certinho nessa conversa, você vem e deposita a sua oferta. Pastor, ainda bem que nós não temos gasofilácio aqui na igreja. Se você, ao fazer uma transferência da sua conta para a conta da igreja, se você pensar em procurar um dos tesoureiros dessa igreja e querer dar para ele um envelope ou alguma coisa nesse sentido, pense bem como está a sua vida de comunhão e perdão. Agora, pense um pouco mais profundamente sobre isso. Se Jesus fala desse tema, pensando na oferta, imagine você em relação à comunhão da ceia do Senhor. Se você não perdoar, você poderá adoecer. Uma pessoa que nutre mágoa no coração, ela não é feliz. Ela não é feliz. O ressentimento é autofagia, ou seja, é autodestruição. A pessoa se destrói dia a dia, ela guarda mágoa. E guardar mágoa é o mesmo que o indivíduo tomar um cálice de veneno pensando que é o outro que vai morrer. Por isso que o ressentimento, por isso que a mágoa realmente fere. Nenhum calmante químico pode aquietar uma alma desassossegada por uma mágoa. Pode sim, por algum momento, mas você vai ter que tomar outro comprimido. E vai viver de comprimido em comprimido enquanto você não abraçar a graça de Deus. Quem não perdoa adoece. Adoece física, adoece emocional e espiritualmente. É por isso que muitas pessoas estão sufocadas por causa da falta do perdão. Portanto, se você não perdoar, você poderá adoecer. Você pode ler comigo essa frase? A graça de Deus é concedida não àqueles que se julgam merecedores, mas àqueles que se reconhecem pecadores.
Os relacionamentos adoecem na família. Como isso tem acontecido hoje? Meu Deus. Os relacionamentos adoecem na igreja. Os relacionamentos adoecem no trabalho. Quantos não são aqueles que um dia fizeram votos de amor no altar e agora ferem um ao outro com palavras duras? Quantos não são aqueles amigos e parentes que durante tanto tempo caminharam juntos nas aventuras da vida e agora se distanciam, degustaram banquetes, churrasco, mas agora não podem mais olhar um para o outro? Tem gente que está ávido, esperando um e-mail seu, um telefonema seu, um abraço seu, algo que possa mudar toda essa situação. É nisso que o Senhor Jesus está falando nessa série de mensagens. Tem gente que está morrendo porque não quer abrir o coração para a graça. Uma certa ocasião, uma irmã em Cristo, ela me procurou pedindo para eu fazer uma visita à sua irmã que estava muito enferma lá em São Paulo. Ela falou assim: eu estou muito preocupado com a minha irmã passou por uma série de problemas na sua vida e hoje é uma mulher amarga, muito amarga, está vivendo sozinha. Você pode fazer uma visita? Na hora eu respondi sim, vou fazer. Depois que eu dei a resposta positiva, ela continuou dizendo: mas tem um problema, pastor. A minha irmã, por conta de algumas coisas que eu fiz, por exemplo, eu propus a ela que assistisse alguns programas de evangélicos de televisão, ouvisse rádio, frequentasse uma igreja perto da casa dela, e ela fez isso. E sabe qual foi o resultado? Ela tem um ódio muito grande de crentes e de pastor. É um ódio muito grande. Eu falei assim: poxa, você devia ter falado isso antes, né? Mas mesmo assim eu fui. Eu disse ontem e repito aqui hoje. Eu gosto desses desafios. Eu gosto de falar com gente que não gosta de mim, por um motivo. Desses. E eu fui. Realmente aquela mulher morava sozinha. Desde o primeiro momento que eu a vi, ao abrir a porta, eu notei que era uma mulher amarga, uma mulher envelhecida, uma mulher que dava pena no coração de ver aquela situação. Nós nos assentamos perto um do outro no sofá da sala. Ela abriu a conversa dizendo: olha, você veio aqui pedir da minha irmã, estou vendo que você está com uma Bíblia, eu só peço para que você não leia a Bíblia, que você não faça oração durante o tempo que nós estivermos aqui. Eu falei: ok, mas por dentro, no fundo, a vontade era: já que eu não posso fazer isso, e eu vim fazer isso, então, bom dia para você, vou embora. Mas não. Continuei ali, sentadinho. E começamos a conversar. Gente, uma conversa de início um pouco difícil, como toda conversa nesse sentido é difícil, quando você vai trabalhar com o coração de alguém que está magoada com alguma coisa. Mas com o passar do tempo, a mulher já estava rindo. Um sorriso gostoso. Ela já estava mais leve. A hora que eu percebi que ela estava realmente bem, aí eu falei assim: agora é a hora de eu sair. Você acha que eu vou falar para ela: posso fazer uma leiturinha bíblica aqui? Ela vai falar: não, vai acabar com a festa. Eu falei: senhora, eu vou embora. E não dei muito tempo para ela pensar e nem responder. Me levantei, estendi a mão para ela, me despedi e falei: vamos que eu vou embora. Ela se levantou, ainda com dificuldade por causa da enfermidade, começamos a sair até a porta. Ela foi abrindo a porta e ela disse assim: você tem certeza que você vai embora sem abrir a Bíblia e orar? Eu falei: eu tenho. Sabe por que eu tenho? Porque durante todo o tempo que eu estive com a senhora sentado e conversando, eu estava falando da Bíblia, a senhora não sabia. Eu estava em oração, a senhora não sabia. Portanto,
Eu vou sair daqui sem ler a Bíblia para a senhora. Eu já tinha feito tudo isso. Aliás, quando você pensar em perdão, quando você pensar em graça e for conversar com alguém nesse sentido, fale a palavra de Deus, lembre a palavra de Deus, expresse-se com a palavra de Deus e sempre em atitude de oração, e você vai perceber o quanto Deus atua. Esse é o grande milagre. É de nós confiarmos naquilo que a graça de Deus faz. Passado um tempo, a irmã volta a falar comigo, dizendo: pastor, a minha irmã foi internada no Hospital Beneficência Portuguesa. Ela vai ter que fazer uma cirurgia. E ela gostaria muito que o senhor fosse visitá-la. Que legal, né? Que legal. E o senhor pode anunciar na igreja que a minha irmã está precisando de 17 doadores de sangue? Falei: posso. E eu vou visitar a sua irmã. E no dia que eu fui visitar, eu passei primeiro no banco de sangue do Hospital Beneficência Portuguesa, doei o sangue, em seguida fui visitar a mulher. Quando eu cheguei naquele quarto onde ela estava internada, gente, que recepção calorosa, diferente da primeira. E eu fui com a minha Bíblia. Aliás, todas as visitas eu vou com a minha Bíblia. Se você não me vê com a Bíblia normal, eu posso ter a minha Bíblia no celular, mas eu estou com a minha Bíblia. Eu prefiro a normal. O celular às vezes é difícil de achar. Quando eu cheguei ali, me aproximei dela. Eu pude beijá-la. Eu pude conversar com ela, até o momento que ela olhou para o meu braço e viu o band-aid que estava ali por conta da doação de sangue. Quando você doa sangue, eles colocam o band-aid lá, o esparadrapo, não é mesmo? Não pode vazar sangue. Ela olhou para aquilo e disse assim: o que é isso? Ela sabia o que era, mas ela perguntou o que era. Eu respondi: isso aqui não é nada, tirei e joguei fora. Não é nada isso aqui. Eu não queria dizer que eu doei sangue para ela, entende? Mas ela perguntou: o que você fez? Eu falei: eu doei sangue. Eu sou doador de sangue. Para quem você doou? Eu doei para você. Eu sou um dos doadores de sangue para você. E quando eu disse isso, sabe o que aquela mulher fez? Ela começou a chorar muito. Ela chorava tanto, porque ela não via há muito tempo essa manifestação de amor. Isso que é tão natural para nós, ela não via. Aí eu cheguei para ela, para diminuir aquela tensão dela, eu falei assim: ei, não chora não, meu sangue não é tão bom assim, não vale tão. Meu sangue é um O positivo meio negativo, você não deve chorar por ele. Mas eu posso dizer para você que existe um sangue capaz de ajudar você, de libertar você, de lavar você e de dar a oportunidade de você começar uma nova vida. Ela falou: existe isso? Eu falei: existe. Aí então, na frente dela, eu pude abrir a palavra de Deus, a Bíblia, sem precisar pedir. E contei para ela a história da cruz. A graça que nos perdoa vem da onde? Vem da cruz. Lembra-se desse cântico? Aqueles que vieram de igrejas aqui, aqueles que são um pouco mais antigos, conhecem. O sangue de Jesus me lavou. Me lavou. Isso aqui foi tão marcante na minha geração, foi tão marcante, que eu sei que muitos aqui estão balbuciando aí. Né? Porque marcou a vida da gente. A gente tem falado muito da Bíblia, mas nós estamos nos esquecendo de um sangue que nos lava completamente. E você sabe qual foi a última palavra de Jesus? João 19:30, a última palavra de Jesus na cruz foi essa: Tetelestai.
E o que significa isso? Significa está consumado. A última palavra do Senhor Jesus na cruz foi dívida cancelada. Tudo que vocês tinham foi pago aqui na cruz. Tudo. O sangue de Jesus me lavou. Onde aumentou o pecado, diz Paulo, transbordou a graça. Isso nos faz lembrar que no século I, quando um criminoso era preso, os seus delitos eram registrados numa cédula de dívida ou escrito de dívida. Todo criminoso tinha isso. E depois que ele cumpria a sua prisão, depois que ele pagava o seu delito à justiça, o juiz riscava aquela cédula, riscava e colocava no rodapé: Tetelestai, está pago, vá em paz. Sabe o que a graça de Deus fez? Ela pagou todos os nossos pecados. Quando Paulo fala sobre esse escrito da dívida que eu e você temos, escrito da dívida que nos humilha, que nos silencia, que nos amargura, Paulo diz em Colossenses 2,14 que esse escrito foi tirado de nós e foi cravado na cruz. Em outras palavras, o Senhor Jesus pregou na cruz aquilo que era a nossa dívida. E eu pergunto, para que nós precisamos sair daqui nesta manhã? Depois de ouvirmos essas mensagens, depois de lembrarmos a respeito da culpa, da adição do amor, por que saímos daqui sem abraçarmos a graça? Por que saímos daqui como aquele homem que obteve o perdão de uma dívida impagável, mas foi tão impiedoso quando deveria perdoar? Nós podemos sair daqui nesta manhã diferentes. É só você entender que na cruz tudo foi pago. Para terminar, reconheça a sua própria culpa na quebra de um relacionamento. Reconheça isso. A cura dos relacionamentos começa com um correto diagnóstico das causas que provocaram as feridas. E esse diagnóstico é você que tem que dar. Não espere que outra pessoa dê esse diagnóstico por você. Mas reflita sobre isso. Reconheça. Segundo lugar, tome atitudes práticas de construir pontes de aproximação ao invés de cavar abismos de separação. Como eu disse, alguém está esperando por você. Vocês já estão separados há tanto tempo. Chegou a hora de abraçar, de fato, essa pessoa que necessita do seu perdão ou você necessita pedir o perdão a ela. Esse é o momento que o Senhor Jesus dá para você refletir sobre isso e agir. E por último, tome a atitude de perdoar a pessoa que está magoada com você, assim como Deus, em Cristo, perdoou o seu coração. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas e que você saia daqui hoje liberto, livre. Se você trouxe porventura uma bagagem muito pesada nesta manhã, você tem a oportunidade, ao participar da ceia do Senhor, de sair daqui livre, liberto, em nome de Jesus.